Hoje nós queremos conversar um pouco com os irmãos, ainda dentro do tema geral, consciência crística. Queremos falar um pouco sobre o ser cristão, um tema que depois de 2000 anos, teoricamente, deveria já estar bastante claro para todos nós, o que é ser um cristão de fato e de verdade. Mas, depois de tanto tempo, ainda se faz necessário falar acerca da vida cristã, do ser cristão, desse nome cristão, né? Essa nossa igreja é interessante, nosso ministério, inclusive a TT, que desde a conferência de outubro do ano passado está conosco, ela conta que desde então da conferência passou a vir, gostou de ter vindo, compreendeu a palavra que ouviu, está empolgada pelo que vem ouvindo. Mais uma vez ela foi questionada por alguém perguntando: você é evangélica? Ela não sabia responder, né? Aí vem perguntar: nós somos, afinal, o que nós somos? Se nós não somos católicos, se nós não somos evangélicos, se não somos protestantes, somos o que, afinal de contas? Ela não sabia responder ao certo a pessoa que questionou, né? Mas até essa própria confusão em torno do que somos, ou do que é de fato ser um cristão, ou o significado de evangelho, católico, protestante, tudo isso demonstra que nós precisamos mais do que nunca compreender o que está acontecendo. Imagine vocês, nós vamos tomar aqui um texto bíblico de início das nossas reflexões. Abre sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, o texto que foi lido no início dessa reunião. Atos, capítulo 11. Eu quero ler com vocês o versículo 25 e o versículo 26. Para, a partir de então, nós construirmos o nosso pensamento e as reflexões dessa noite. Esse é um texto apenas de introdução. Nós vamos trabalhar de fato o texto de Filipenses, capítulo 3, ok? Mas aqui diz assim: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Esse texto é interessante porque, a despeito de há muito tempo antes dessa situação de Atos 11 já haver sobre a terra a igreja ela nasce em Atos capítulo 2. Vocês podem acompanhar Atos 2 ali no dia de Pentecostes. Começa efetivamente a história da igreja, a igreja em Jerusalém. Então houve o predomínio da igreja em Jerusalém por muito tempo. Somente então, depois da morte de Estevão, foi que então houve a dispersão da maioria dos discípulos, que saíram então levando o evangelho para outras regiões, para outros lugares. Capítulo 9 de Atos mostra a conversão de Saulo de Tarso. E Saulo, tendo se convertido, ele teve um momento bastante conflituoso assim que ele se converteu em Jerusalém, porque ele saiu pregando, anunciando Cristo e o reino de Cristo. Mas me parece que a mensagem que o apóstolo Paulo pregava em Jerusalém começou a tirar a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, a igreja em Jerusalém gozava de uma certa harmonia com as autoridades constituídas da época, tanto do meio da religião judaica quanto da política. Diz que a igreja tinha uma certa paz. E a mensagem de Paulo começou a tirar um pouco a paz da igreja em Jerusalém. Ou seja, os irmãos de Jerusalém pensaram: se Paulo continua pregando, o que vai acontecer? Certamente a igreja vai sofrer perseguição, a igreja vai perder a sua paz. Foi então que Paulo, ele foi mandado embora de Jerusalém. Os irmãos pegaram Paulo e o enviaram para a sua casa em Tarso, a sua cidade de origem. E nisso ele já havia ficado 2 anos já fora, no deserto da Arábia,
tendo sua comunhão com Deus e recebendo as revelações acerca do Evangelho. Mas o fato é que, nesta ocasião, do texto que nós lemos, Paulo estava em casa, porque a igreja de Jerusalém não o quis recebê-lo, ou sobretudo que ele se mantivesse em Jerusalém pregando, porque Paulo, ele foi um vaso escolhido por Deus para anunciar o evangelho puro, puríssimo. Não que os demais apóstolos não fossem também chamados para pregar o evangelho puro. Ocorre que a igreja de Jerusalém, se vocês lerem com atenção Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico, vocês vão perceber que a igreja de Jerusalém ela tinha um certo problema, uma complexidade, porque havia muitos judeus convertidos a Cristo que não havia largado ainda o judaísmo. Então, a igreja de Jerusalém, a despeito de todas as coisas positivas que ela possuía, era uma igreja que não tinha ainda uma identidade 100% cristã. Ela tinha muito de judaísmo. Era uma igreja mista, a ponto de, inclusive, o próprio livro de Atos dos Apóstolos registrar que havia na igreja de Jerusalém os fiéis da circuncisão, aqueles que queriam manter os costumes mosaicos, os costumes da lei, os costumes da lei mosaica, enfim. Então, era uma igreja um pouco difícil, tanto é que o capítulo 15 de Atos nos mostra exatamente um concílio que houve dos apóstolos e dos presbíteros de Jerusalém para debaterem e discutirem o que deveria ou não permanecer na igreja da parte de Moisés. Então logo vocês percebem que a igreja de Jerusalém era uma igreja com uma certa complexidade, ou seja, tinha muita dificuldade de ter uma identidade 100% cristã. Foi preciso que então, quando Barnabé foi enviado para Antioquia, o texto que nós lemos diz que chegando lá em Antioquia, ele começou a pregar e muitas pessoas começaram a se converter, e Barnabé se lembra então de Saulo, e então foi até Tarso, a casa de Saulo de Tarso, de Saulo, agora eu estou aqui cuidando dos irmãos em Antioquia, vamos me ajudar em Antioquia. Então o versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Então Saulo e Barnabé começam uma obra, um trabalho, no sentido da pregação do evangelho em Antioquia. A partir de então, o livro de Atos dos Apóstolos vai demonstrar que passou a haver duas bases apostólicas, uma em Jerusalém, a outra em Antioquia. Vocês daqui a pouco vão entender o motivo e o porquê eu estou trazendo essas informações iniciais para os irmãos. De modo então que Paulo e Barnabé ficaram ali em Antioquia. O versículo 26 fala que eles passaram então a ensinar, e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinando numerosa multidão. Paulo foi aquela pessoa que recebeu de Cristo uma visão muito clara acerca do que é o evangelho. Isso ele demonstra na sua própria experiência. O fato então é que esses irmãos que foram ensinados, doutrinados, ajudados aqui em Antioquia, eles simplesmente recebiam o evangelho na sua pureza, na sua integridade, sem nenhuma mistura, sem nenhuma confusão, totalmente tendo Cristo como base, como fundamento, sem nenhum elemento estranho associado. Por isso é dito que uma igreja que desse modo é ensinada e assimila o evangelho, diz que foi em Antioquia a primeira vez que os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Observa que não é dito que eles se auto-intitularam cristãos, tampouco colocaram uma placa dizendo somos uma igreja cristã ou uma igreja de Cristo. Quando diz foram chamados, significa que outras pessoas que ao olharem para eles, viam neles uma certa identidade, uma certa relação com o Cristo histórico que se manifestou, e portanto
as pessoas passaram a chamar tais discípulos de cristãos, porque viam neles essa relação, a vida, o viver, as práticas, o procedimento, o comportamento, estava totalmente de acordo com o Cristo. Ao olharem para os discípulos do Senhor em Antioquia, eles podiam ver Cristo ali, representado e vivido naqueles discípulos. Interessante que os cristãos de Jerusalém, por mais que fossem cristãos, mas eles não foram os primeiros a receberem ou serem chamados cristãos. Eles tinham certamente muitas coisas positivas, certamente, mas só foi em Jerusalém, esse ponto é muito importante, que as pessoas perceberam e passaram a chamar aqueles irmãos, aqueles discípulos do Senhor de cristãos. Eu falo isso porque nos dias de hoje, nós também vivemos uma crise de identidade. A igreja de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus Cristo, vivem uma crise de identidade. Não sei até que ponto o mundo poderia olhar para nós, ou quando eu falo nós, eu me refiro a todos os cristãos, evangélicos, de uma maneira geral, todos os que dizem ser discípulos de Jesus. Não sei se o mundo olharia e dissessem assim: olha, vocês são cristãos. Não sei se eles viriam essa relação. E eu quero hoje, por meio dessa mensagem, reafirmar e reiterar todo o meu compromisso com Deus. No sentido de que esse ministério apostólico, de volta à palavra, é um ministério que é totalmente comprometido com a verdade. Eu me refiro, não que nós sejamos os detentores da verdade. A verdade não é minha, tampouco de nenhuma outra pessoa, de nenhum homem. A verdade é muito maior do que todos nós. Mas eu quero dizer que esse ministério, ele é comprometido com aquilo que da verdade se pode conhecer no presente momento. Ou seja, nós não vamos absolutamente promover nenhum tipo de ministério que seja pragmático. Ou seja, promover um ministério que tenha um formato, que tenha uma mentalidade, ou que tenha procedimentos, comportamentos que agradem a maioria das pessoas, para que uma vez elas se sentindo agradadas, por terem o ministério que lhes agrada, elas permaneçam. Eu sei que hoje em dia existem os ministérios pragmáticos. Essa semana mesmo eu fiquei pensando, porque alguém me diz assim: olha, pastor Alexandre, o fulano e o beltrano mandaram comunicar ao Senhor, a ti, no caso a mim, que não mais congregarão aqui no De Volta à Palavra. Falei, bem, e sim, qual é a razão, o motivo? Não, é porque eles vão procurar uma igreja que tenha mais cara de igreja. Já imaginaram isso? Eu fiquei pensando, igreja que tenha cara de igreja. Eu achei interessante a ideia. Achei interessante porque, assim, eu quero uma igreja que pareça com igreja. Aí eu pensei, bem, certamente o nosso ministério não parece com igreja. Isso é bom ou é ruim? Isso ofende ou alegra? A princípio eu fiquei assim, eu fui impactado no primeiro momento, porque eu não tive tempo de pensar. Eu falei, gente, mas que coisa boa. Ou seja, pelo menos tem um ministério que está se distinguindo por algumas características, ainda que seja no primeiro momento do pensamento, da pregação, da mensagem, que se diferencia. Isso porque as pessoas estão procurando, por exemplo, agora há pouco eu falei sobre ofertas. Talvez eu não tenha gasto 2 minutos para falar, apenas disse que o mês de fevereiro é um mês difícil, um mês curto, um mês que causa problemas, e pedi que os irmãos usassem a generosidade e o amor. Amém. Vamos ouvir agora a canção. Talvez eu poderia fazer diferente. Eu poderia, por meio do dom, do talento, da artimanha, envolver os irmãos, talvez com 15, 20 minutos, falando, usando textos bíblicos,
para que vocês doassem ofertas, como se costuma fazer nas igrejas que têm cara de igreja. As igrejas que têm cara de igreja significa as igrejas que são modernas, as igrejas atuais, as igrejas do tempo presente, têm esse modelo de convencimento por um apelo fortíssimo das emoções, para que as pessoas se sintam, elas acham isso bom. Talvez não, essa igreja não vai para frente, porque o pastor, quando fala de oferta, olha como é que ele fala rápido, olha como é que ele fala as necessidades. As pessoas estão precisando de ouvir uma palavra envolvente, uma palavra que comove. As pessoas não sendo capazes de terem uma ação solidária, de terem uma ação generosa, não sendo capazes de ter um espírito de oração, de consagração, precisa de fortes apelos, de palavras apelativas, precisa de um modelo de igreja em que elas se sintam constrangidas, em que elas se sintam ameaçadas, para que elas possam assim, somente assim nós faremos. E aí, quando elas fazem, ainda que sob coerção, elas sentem que estão fazendo a obra de Deus, enquanto nada estão fazendo, porque não procede do amor, não procede da voluntariedade, não procede da compreensão, não procede da consciência, não procede do ser. Tudo que é coercivo, geralmente vai trazer sérios problemas. Traz inicialmente uma aparência de que tudo está muito bem, mas na verdade não tem nada bem. Na verdade, tudo que se faz é em razão de um sistema que está já ali instaurado para que as pessoas se sintam comprometidas com aquilo. E nós temos procurado ministrar uma palavra que produza, que gere uma consciência. Quando falamos de consciência crística, estamos dizendo: tudo o que nós queremos é que vocês sejam livres em Cristo Jesus. Livres no sentido de que vocês passarão a viver, todos nós, e a proceder baseado numa visão, baseado numa compreensão, não mais com medo dos pais, com medo do pastor, com medo do demônio, com medo de Deus, com medo de perder a salvação, como se porventura alguém pudesse perder o que nunca tivesse encontrado, com medo, de macumba. As pessoas sempre precisam de alguém mais alto, como já disse alguém no passado, a lhes guiar, porque elas querem que tenha alguém comandando, para que elas se sintam confortáveis e seguras. Nós aqui queremos que cada um de nós, quantos estiverem nesse ministério, entenderem que o nosso caminho é o caminho da libertação. Aprendermos a ser livres em Cristo, a andarmos no amor, a andarmos e a procedermos inspirados em algo que nos conquistou, algo que nos mudou de fato e de verdade. Nós poderíamos eventualmente, e temos aqui pessoas capacitadas para isso, certamente, das melhores, para fazer uma igreja com cara de igreja, mas nós não faremos igreja com cara de igreja. Imagine você, talvez o mais velho aqui tenha se convertido em meados do século 20. Vamos pensar hipoteticamente. Quando o mais velho de todos nós, que porventura tenha nascido em meados do século 20, 1950, de lá para cá, se converteu a Jesus Cristo, ele simplesmente, ou melhor, quando ele nasceu em 50, ele entrou num mundo em que já havia um cristianismo instaurado. Já havia um cristianismo instaurado. Olha que o cristianismo nasceu, vamos colocar em termos gerais, no primeiro século da era cristã. Agora pense comigo que esse cristianismo, essa igreja de Jesus Cristo, foi passando por várias fases, vários processos. E essas fases e processos pelos quais a igreja passou, foi ganhando uma série de características. Então posso dizer categoricamente
que a igreja do século IV para frente não é a mesma do século I. Ela sofre mudanças dramáticas, porque Constantino, imperador romano, ao se fingir de convertido, ele passa a assumir o poder e o controle da igreja, e ele vai usar agora a igreja para fins políticos, para fins pessoais, para a manutenção do poder. Começa uma era de 1000 anos de domínio de uma igreja que se dizia a igreja de Jesus Cristo. 1000 anos, até por volta do século XIV, século XV, mais especificamente século XVI, ocorre uma revolução, o que vocês conhecem por reforma protestante. Nós não éramos nascidos. E ali então começa um novo movimento, igrejas protestantes, mais conhecidas como igrejas reformadas. Aquelas igrejas que nasceram de uma revolução contra a igreja romana. Agora essas igrejas protestantes, elas vão adquirir uma identidade, vão adquirir características. E dessas igrejas, por volta do século XIX, é que vão nascer as igrejas evangélicas. Entendam que o que hoje chamam de igreja evangélica, pentecostal ou neopentecostal, é apenas igrejas que passaram por um processo, uma revolução, uma mudança do ponto de vista histórico. Então há uma igreja primitiva do primeiro século que já não existe, porque a igreja primitiva ela está condicionada ao tempo. Acabou a era dos apóstolos, acaba a igreja primitiva. Não tem como resgatar a igreja primitiva. Pode-se resgatar os padrões, o pensamento, a doutrina, mas não há igreja primitiva. E daí permanece a igreja romana, as igrejas protestantes e as igrejas evangélicas. Então nós nascemos no Brasil, sobretudo sobre o domínio, a época de maior expansão das igrejas evangélicas. Tanto é verdade, nós temos aqui hoje 200 pessoas, se eu perguntasse aqui, tirando aqueles que fazem querigma, né, ou já fizeram, se vocês sabem a diferença entre uma igreja evangélica e protestante, talvez nós não tivéssemos ninguém aqui que pudesse responder. Ou tivéssemos 1, 2, 3 pessoas. Por quê? Porque simplesmente a pessoa nasceu no século XX sem o conhecimento da história. Nasceu e seus avós eram evangélicos, pentecostais, seus pais também eram, seus tios, seus primos, e aquela pessoa foi crescendo na igreja, na escolinha das crianças, ouvindo as mensagens pragmáticas de autoajuda, e ela ficou adulta. E agora, na sua fase adulta, ela pensa: isso aqui é a igreja de Jesus Cristo. Ela está totalmente certa que aquela oração, aquele modo de oração que se faz, é a maneira correta. Eles esquecem que um dia os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E que Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. Eles esquecem que a Escritura, ela nos traz dizendo que a oração não deve ser um instrumento de que nós coloquemos, por meio da oração, as nossas vontades diante de Deus, para que Deus realize a nossa vontade. Se esqueceram que Jesus disse que a oração deve ser buscando primeiramente a santificação do nome do Pai, a realização da vontade do Pai e a instauração e estabelecimento do reino do Pai, buscando o cumprimento da vontade do Pai. Há uma inversão. De repente chega numa igreja em que as pessoas estão comprometidas em buscar o reino de Deus. A visão aqui não é homocêntrica. O homem aqui não está no centro. Aqui se entende que Deus é tudo, que nós somos servos dele, que nós existimos para ele e que nós estamos dentro de uma obra que é dele. E nós fazemos parte de um projeto que é dele, e esse projeto em nada favorece o meu egoísmo, a minha visão pessoal, a minha busca pessoal, mas que tudo que é meu, que é natural e que simplesmente busca
a minha própria promoção deve ser destruído para que a vontade dele aconteça em mim, aí a pessoa diz: não tem cara de igreja, porque vocês não oram como oram as igrejas. Entenderam? Ou seja, se nós orássemos como oram as igrejas, de que maneira? Todo mundo de pé, todo mundo orando alto ao mesmo tempo, ninguém entendendo nada com nada, e aquelas orações que só pede pelo pai, pela mãe, pela tia, pelo caroço, pelo cachorro, pelo vizinho, pelo emprego, pelo meu padrasto, pela minha madrasta, pelo meu primo, pelo meu emprego, pela minha fazenda, pela minha casa, meu e meu. Ou então daquelas orações que são envolventes. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, para que vocês entram no transe, e vocês então passem a usar as próprias emoções e ficarem agora se sentindo acolhidas totalmente por uma atmosfera. Isso é muito fácil de se fazer. Na verdade, é muito mais fácil fazer esse tipo de coisa do que pregar a palavra de Deus enquanto a verdade. Porque a verdade precisa de ser compreendida, estabelecida. E as pessoas resistem à verdade. Elas não querem exatamente a verdade. Então, o tempo que a gente vive é um tempo em que as pessoas não sabem exatamente o que é ser um cristão. O que é uma igreja cristã. Porque o paradigma a partir do qual eles partem para estabelecer o que é uma igreja cristã não é a escritura nem a história, mas é o pragmatismo que está instaurado. Vamos abrir a Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, e eu quero demonstrar um modelo para que você entenda o ser cristão, a identidade cristã, uma igreja cristã. Lógico que você tem a total liberdade de escolher o seu modelo, o seu padrão, não é? Cada pessoa tem a sua liberdade de falar assim: pastor, eu quero congregar numa igreja pentecostal. Todos que disserem isso sairão abençoados, porque nós só podemos abençoar. Lógico que não é a vontade nossa que isso aconteça, mas se a pessoa compreende que este é o melhor caminho, então o que fazer? Cabe a nós a instrução sobre o que é um cristão. O que caracteriza de fato um cristão? O que faz de você um cristão? E, consequentemente, o que faz uma igreja cristã? Qual é a característica, portanto? Porque a característica da igreja, que é o coletivo, não pode prescindir daquilo que é individual. Porque uma igreja cristã é formada de tantos cristãos que a compreendem, né? Filipenses capítulo 3, versículo 2 em diante. O apóstolo Paulo ele começa com uma advertência. Advertência que serve a nós hoje, como serviu aos do primeiro século. Isso demonstra que a história se repete. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Veja que quando Paulo faz tal advertência, cuidado para que você não tenha aquela leitura, como alguns têm, de achar que Paulo está dizendo acautelai-vos dos cães, do cachorro que está na sua rua, que ele pode eventualmente te morder. Não vai por aí. Cães, aqui na linguagem que o apóstolo Paulo usa, são aqueles não nascidos de novo. São aqueles que não são, então, nesse caso, cristãos. Mas por que Paulo estaria advertindo contra os não cristãos? É porque, sendo eles chamados de cães, não nascidos de novo, eles se apresentam como nascidos de novo. Eles se apresentam na qualidade de obreiros de Deus. Razão porque Paulo vai dizer que eles são maus obreiros. Por isso que vai chamar de falsa circuncisão. O que é a falsa circuncisão?
A circuncisão era um sinal que era estabelecido na própria carne, no prepúcio do membro, né, da genitália masculina. E, portanto, aquela cirurgia de fimose, talvez mais conhecida atualmente, mas não por esse motivo, lá por motivos da própria lei, é dito então que aqueles que tinham essa cirurgia física no corpo e que por causa dessa marca externa queriam ou se diziam ser povo de Deus, Paulo diz: não, essa circuncisão é falsa. A verdadeira circuncisão é a do coração. Paulo está dizendo: gente, a vida cristã não consiste em ritos. Não é o batismo físico que faz um cristão. Não é o partir do pão físico que faz um cristão ou uma igreja autêntica. Não é a Bíblia física que você carrega debaixo do seu braço que te faz um cristão. Você pode ter todos os símbolos do cristianismo. Você pode ter uma cruz posta aqui, grande. Você pode colocar uma cruz lá fora. Mas nenhum desses símbolos externos, nenhum ícone meramente externo, nenhuma aparência meramente externa constitui um cristão. Paulo está dizendo: acautelai-vos, tomem cuidado, para que você não acabe estabelecendo como critério para a sua influência e para o seu viver aquilo que é meramente exterior. Porque os falsos cristãos estão por aí, são cães. Cuidado que eu não estou aqui a me referir a ninguém em particular. Eu estou dizendo que já no tempo de Paulo havia esse problema de o homem querer estabelecer um padrão externo como norma ou forma ou critério para falar o que é e o que não é. Paulo diz não. Versículo 3 ele fala: porque nós é que somos a circuncisão. O que é a circuncisão? É o sinal externo? Ele diz não, mas é a adoração a Deus no Espírito. Onde é que é a adoração? No Espírito. Pastor, mas não podia ter alguma coisa diferente? Uma igreja com cara de igreja, uma igreja que tem luzes, que tem um grupo de coreógrafos, porque isso vai fazer eu me lembrar de onde eu vim. Eu ficaria mais confortável, porque lá de onde eu vim, pastor, eu chego aqui e acho tudo estranho, tudo diferente. Então, que tal se tivesse? Não, adoração é no Espírito. Nada dessas coisas externas configuram uma igreja verdadeira, uma adoração verdadeira. Só que as pessoas, elas preferem algo palpável do que algo espiritual. Lembram do povo de Israel no Egito? Eram escravos no Egito, sim ou não? Ser escravo é bom ou é ruim? É ruim. Estavam lá sob feitores, não é? Só que lá eles tinham o pragmatismo. Eles tinham, meio-dia tinha a ração. Lá vem a ração. Aí eles ficavam felizes, tem a ração. Deve ter reclamado muito daquela ração, né? Mas quando saíram do Egito em direção a uma terra, aí talvez Moisés tenha dito: olha pessoal, agora nós somos um povo livre. Quando o povo se viu no deserto, que não tinha placa, não tinha verdugo, não tinha chicote, não tinha tronco, agora eram eles e a liberdade, não tinha muros. Eles pensaram: o que fazer com essa liberdade? Logo começaram a pensar: saudade do padrão, saudade das carnes, da cebola, do Egito. O que fazer com a liberdade? Imagine. Então logo as pessoas querem alguma coisa que lhes dê a sensação de que não são tão livres assim. Versículo 3: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus. Olha as características: adoração no Espírito, gloriar-se em Cristo Jesus e não confiar na carne, não confiar naquilo que nós podemos fazer, na capacidade humana, natural,
Paulo está dizendo, pessoal, vamos olhar para as coisas essencialmente verdadeiras. Não vamos ficar presos. E cuidado, porque certamente havia pessoas trabalhando para o estabelecimento e a manutenção da antiga ordem, da ordem do templo. Imagina a pessoa acostumada a vida todinha a ir para o templo. Chegava no templo, lá tinha os ritos. Não tinha os ritos? As ofertas, o culto. No culto tinham os sacerdotes todos vestidos a caráter, com suas indumentárias a rigor. Tinham ritos, cânticos, os levitas. Agora ele se converte a Cristo. Aí quando encontra os cristãos, os irmãos reunidos numa casa, não tinha o brilho, não tinha a glória, não tinha nada daquilo do templo antigo. Se ele não entender profundamente que agora o templo é Ele, que nós somos o templo vivo de Deus, que a adoração a Deus não é em Samaria nem em Jerusalém, mas é em espírito e em verdade, que agora acabaram-se as sombras e figuras, que todos aqueles apetrechos de coisas passaram, para que haja apenas agora um coração sincero, que se entenda enquanto habitação de Deus, para amar a Deus, servir a Deus, conhecer a Deus. Rapidamente aparece dá vontade de voltar para lá, dá vontade de voltar, se não houver uma visão clara. E aí o apóstolo Paulo, no versículo 4 em diante, do capítulo 3 de Filipenses, ele passa a apresentar a si mesmo como o modelo de alguém que verdadeiramente é um cristão. Paulo aqui, sem nenhuma pretensão, nenhum orgulho, no versículo 4 ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala assim, eu vou comparar aqueles comigo, mas eu quero mostrar que tanto eles quanto eu, nós temos coisas semelhantes, mas tem uma diferença em mim. Tem algo em mim, diz o apóstolo Paulo, que caracteriza de fato o que é um cristão. Então tanto é verdadeiro que onde foi que os discípulos passaram a ser chamados de cristãos? Em Antioquia, reduto do apóstolo Paulo, onde ele pregava e ele ensinava o verdadeiro puro, o evangelho puro, não é? Então ele diz assim, olha comigo, versículo 5 em diante, ele passa a falar sobre ele, sobre a sua vida pregressa, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele vai narrando o que ele era e todos os degraus que ele alcançou lá dentro do judaísmo. Imagine vocês, queridos, que o judaísmo aqui, apresentado por Paulo, era, na verdade, a origem de todos aqueles irmãos judeus que se converteram a Cristo. Ou seja, todos eles tinham uma origem comum. Eles um dia pertenceram ao templo, a uma escola rabínica do templo. Todos eles tinham suas tradições, seus costumes. E Paulo fala, olha, eu posso dizer que eu era um bom hebreu, porque ao 8º dia eu fui circuncidado. A circuncisão se dava ao 8º dia. Seria mais ou menos hoje, quando alguém diz assim, eu sou católico, batizado. Me batizei na igreja católica romana. Ou seja, eu fui iniciado, o rito de iniciação. Eu ingressei na fé judaica, na fé dos meus pais, por todo o procedimento e rito estabelecido e exigido pela lei. Ou seja, ele cumpria, com os requisitos. Ele era circuncidado ao 8º dia, ele era da linhagem de Israel, ou seja, não era somente filho de Abraão, era filho de Abraão, Isaque e Jacó. Porque Abraão, embora seja a origem, teve outro filho chamado Ismael. Então, eu não sou de filho de Abraão via Ismael. Abraão, Isaque, Jacó, que é Israel. Ele diz, da tribo de Benjamim, ou seja, a tribo do filho caçula, a tribo mais amada de Jacó, ou Israel.
hebreu de hebreus, ou seja, meu pai é hebreu, minha mãe hebreia. Quanto à lei, ele era fariseu. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? O que Paulo está dizendo? Seria assim, eu sou pentecostal. Você, José, pentecostal também. Mas você é um pentecostal de qual igreja? Você é um pentecostal dessas igrejas aí meio inventada. Eu sou Assembleia de Deus de Madureira. Quando você fala de Madureira, você quer dizer daquela mais tradicional. Assembleia de Deus de Belém. De Belém que é mais tradicional. Ou seja, tem uma referência. Então eu sou hebreu de hebreus e quanto à lei, fariseu. Era a linha doutrinária mais rigorosa dentro do judaísmo. Imaginem vocês. E quanto ao zelo da lei, ele se tornou inclusive um perseguidor da igreja. Então, Saulo, ele era um religioso da religião tradicional do seu tempo. Usando a linguagem de hoje para aplicar naquele tempo, Saulo, até então, no judaísmo, fazia parte de uma igreja com cara de igreja, porque era tudo que se conhecia por verdade. Tinha que ter o templo, tinha que ter o altar, tinha que ter a bacia de bronze, tinha que ter os sacerdotes, tinha que ter os fariseus, tinha que ter os escribas, tinha que ter as ofertas, tinha que ter a circuncisão, tinha que ter os ritos, tinha que ter as indumentárias, tinha que ter todas as festas, os sábados, tudo mais. Tudo isso ele tinha. Queridos, eu nasci em lar cristão evangélico e passei por todas as linhas, desde as chamadas tradicionais até as canela de fogo, para usar o termo mais. Eu não posso não parecer, mas eu já fui canela de fogo, já de monte, de orar no monte, de madrugada. Eu me recordo que na minha adolescência, nós íamos uma média de umas 8 a 10 pessoas para o monte, num único carro. Num único carro. Carro do pastor Gilberto, que era o nosso pastor. Imagina qual era o carro dele. 8 a 10 pessoas, um Fusca. Um Fusca. E nós íamos, portanto, para o monte orar. Saímos mais ou menos por volta de umas 11 horas da noite, nesse Fusca, e já íamos no Fusca já cantando. Imagina só esse carro com as 8 pessoas dentro dele, já cantando os corinhos de fogo. Jerusalém, que bonita é, ruas de ouro, mar de cristal, por essas ruas de ouro eu andarei, ruas de ouro. Aí, a minha experiência era, eu tinha um anseio por essas ruas de ouro tão profundo, um anseio profundo. Eu imaginava essas ruas de ouro e logo eu entrava numa emoção profunda, porque reunia todos os traumas da minha infância, que nunca tive rua de ouro, nem de barro, nem de pedra, nem de nada, não tinha casa, não tinha comida, não tinha nada. Eu tinha uma esperança. Então as minhas experiências da infância me envolviam, porque eu tenho uma esperança, um dia tudo vai mudar, tudo vai melhorar. E imagina nós cantando e orando, e esse carro faltava pular. Ele balançava, ele pegava fogo. E o pior, para chegarmos ao monte, tínhamos que passar por uma encruzilhada. E nessa encruzilhada, meus irmãos, na sexta-feira, que é o dia que nós íamos para o monte, não sei por que é sexta-feira, também era o dia dos trabalhos. Aí o fogo aumentava, porque estava lá todo mundo, tinha lá o cara do preto velho, a pomba gira, estava todo mundo lá no despacho, e nós íamos passar por eles, então nós entendíamos que era uma batalha. Aí quem não estava orando começava a orar, quem não estava falando língua começava a falar, porque agora ou vai ou racha. Quem é que vai ser, não é? Irmãs passavam já com a mão para fora e orando, expulsando, e ele sai, mas passava, verdade? Isso nos dava. Passei por
vários movimentos, conheci. Eu tenho certeza que cada um que também tem uma história. Lógico que todas as nossas experiências foram boas. No nosso tempo, naquela circunstância, de alguma maneira nos ajudou, nos sustentou, nos protegeu, sim ou não? Mas são fases. São fases. O apóstolo Paulo diz: olha, quando eu era menino, eu gostava das coisas de menino. Natural. Agora, o que eu não posso fazer, e eu disse que eu reafirmo meu compromisso com a verdade, com o evangelho, é fazer como certa ocasião, eu fui convidado a ir para uma vigília, com respeito à pessoa que está presente aqui, na minha frente, não vou dizer o nome para não ficar chato, mas o pastor Josué me chamou para ir a uma vigília. E aí eu fui à vigília, porque os pais dele eram pastores e tal, e com todo respeito e amizade, nós fomos. Irmãos, a vigília era num pavimento superior, a casa estava ainda em construção, então tinha aquele piso todo brusco ainda, na laje, feita, e no lugar da escada, aqui, a escada subia de baixo para cima, mas parava aqui a laje, né? A escada subia, então ainda faltava colocar o corrimão, estava tudo aberto, qualquer pessoa poderia eventualmente cair, sofrer um acidente. Irmãos, a vigília começou, e o fogo começou a descer. Tinha uma senhora com cabelão grande, muito cabelo, aqueles cabelo bem liso e grosso. Ela estava com um cocão grande, e tinha 2 pauzinhos assim espetados, para segurar o cocão. Eu me recordo que quando começou, estava cantando os hinos da harpa, não é? Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus. Até aí estava tudo bem, tranquilo. Os guerreiros se preparam, tranquilo. Irmãos, quando saiu do hino da harpa, que começou o corinho de fogo, essa senhora já pegou o pauzinho que puxou. Aí já soltou o cabelo e começou a girar. É automático, começou o corinho de fogo, começa. E aí o povo foi entrando num transe, e eu vendo aquela situação, o irmão Nivaldo, coitado, doido para receber o Espírito Santo, naquela expectativa, mas ele estava com mais medo de que alguém caísse lá embaixo. Ele ficou durante todo o período dessas manifestações aqui, para que ninguém desses caísse. Eu falava: Nivaldo, pode deixar, o Espírito Santo enxerga bem. E a pessoa vinha, segurava, empurrava, volta para lá. Eu falei: deixa o Espírito agir. Deixa, Nivaldo, tão bonzinho. Não, pastor, não é assim não. O Espírito está muito envolvido, não está vendo nada. Oh. Enfim, aí então, ao cabo da primeira parte, o pastor responsável, que não girava e não rodava, falou para mim assim: pastor Alexandre, me desculpe pelo que aconteceu aqui. Eu falei: mas como assim? A igreja é sua, no sentido da liderança dele. O senhor ensina, e já está pedindo desculpa. O que aconteceu? Alguma coisa de errado? Ele disse: não, é porque as pessoas aqui são imaturas, não tem crescimento, então são assim mesmo, tudo menino. Perdoa, tá? Como assim? São meninos? Quem ensinou a esses meninos tal comportamento? Quem ensinou esse caminho? Quem promove? Então jamais eu poderia negar aquilo que Deus tem nos ensinado à luz da Escritura. Vocês deem, cada um de nós precisamos erguer, subir um degrau no entendimento, na prática, na fé, na consciência, no coração. Nós não vamos retroceder para ter cara de igreja. Não quero ter cara de igreja. Eu quero ter cara de cristão. Ter cara de cristão é melhor. O apóstolo Paulo diz: olha, de tudo que eu tinha, versículo 7, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de... Ele tinha todo aquele judaísmo aos seus pés. Ele era um ícone do judaísmo. Ele era uma pessoa referência no judaísmo.
Mas tudo mudou quando ele um dia se encontrou com Cristo. Vida cristã começa, primeiro ponto, encontro com Cristo. Não é encontro coletivo. Ninguém pode falar que serve a Cristo, é discípulo de Cristo e é cristão, porque o outro é, porque a mãe é, porque o pai é. Leiam depois Atos capítulo 9, Atos capítulo 22, Atos capítulo 26. Os 3 momentos em Atos em que o apóstolo Paulo dá o seu testemunho. Ele vai dizer assim, olha, estando nós, eu e toda uma comitiva, a caminho de Damasco, no meio do caminho, ao meio-dia, uma luz brilhou sobre mim. E ele vai falar uma coisa interessante. Todos os que estavam comigo ouviram a voz. Isso é no 9 ele diz isso. No 22 ele diz, os que estando comigo, ouvindo a voz, não a compreenderam. Porque a voz falava, Saulo, Saulo. Conversão, vida cristã, identidade cristã, começa com chamamento pessoal. Pessoal. Infelizmente, amados, nós temos que falar isso, mas existem centenas e milhares de pessoas, inclusive líderes, que estão na igreja, ou supostamente servindo a Deus, por uma mera tradição. O jovem vai para a igreja porque a mãe vai, porque o pai vai, porque o vizinho vai, os amigos vão. E ele cresceu lá dentro, todos os seus amigos são cristãos. Ele está ali porque todos estão. Se todos saírem, ele também sai. Ele está ali não por uma experiência pessoal, não por um chamamento pessoal, não por uma visão pessoal, não. O pior de tudo é quando nós vemos, e isso está patente aos olhos de quem quiser ver, é a herança da propriedade chamada igreja. É o pastor que fundou a igreja, e ele, portanto, é o dono da igreja, e ele está ficando velho, e ele começa a introduzir o filho para substituí-lo no pastoreio da igreja. É o cargo de pastor vitalício, que vai passando de pai para filho. O veão passou para o fião, o filhão que vai passar para o filhinho, e o filhinho que daqui a pouco vai passar para o outro, para formar uma tradição, formar uma linha. Não se fala mais em chamamento pastoral, não se fala mais em chamamento pessoal. Ser cristão é primeiramente ter passado por um chamamento. O Senhor me chamou. Pastor, eu não tenho tal experiência, eu não me lembro disso, não senti nada. Mas também vocês não fazem apelo, pastor, está vendo aí? Tem que ter o apelo. No final da mensagem, faz o apelo. Aí as irmãs cantam bem baixinho, ali quase que murmurando, ao findar o labor. Enquanto elas estão cantando ao som do piano, aquele órgão baixinho, o pastor vai dizendo, esta noite, meu irmão, pode ser o seu último dia de vida, mas Deus te trouxe a este lugar, porque Ele tem um plano. Você não pode resistir à voz do Espírito de Deus. E aí a pessoa se sensibiliza e chama aquilo de batismo, ou melhor, conversão, chamamento. Não, queridos. Pedro estava pregando, Atos capítulo 2, lá em Jerusalém. Qual era a pregação de Pedro? Irmãos, vocês mataram a Jesus, vocês crucificaram a Jesus, o Nazareno, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, como está escrito. Abram suas Bíblias em Salmo de número 22. Começa a citar o Salmo de número 22, vai citando o Salmo número tal, e vai passando pelas Escrituras, e as pessoas falaram, Pedro, o que nós devemos fazer diante dessa mensagem? Porque os nossos corações estão compungidos, nós estamos sendo tocados por uma força espiritual que me faz saber o que eu tenho que fazer. Essas pessoas não foram jamais, ou não sofreram nenhum tipo de coerção, nem ameaça, nem apelos. As pessoas voluntariamente disseram, o que devemos nós fazer?
Semana passada mesmo alguém me procurou aqui, à frente, e falou assim: pastor, eu ouvi dizer que vai ter batismo tal dia, o que eu tenho que fazer para ser batizado? A pessoa veio, ouviu. Eu falei: olha, você também já é batizado, né? Já experimentou essa. Agora, se você quiser fazer a sua declaração pública, basta que você confesse a Jesus. Simples. Não tem nada demais. Veja que as pessoas, elas têm a sua própria experiência. Eu costumo dizer, ao invés de você obrigar os seus filhos a congregarem, viva o Evangelho e fale o Evangelho. Filho tem que ter a sua própria experiência com Deus. Eu sei que o pai quer o filho na igreja. É tudo que o pai quer, eu entendo isso aí. Eu também tenho 2 filhas. Mas trazer pela orelha, trazer obrigado, sob ameaça, o que você pretende que seu filho tenha? Trauma contra Deus? Deus nunca fez isso com você? Você quer fazer com seu filho o que Deus não faz contigo? Um dia eu ia saindo, minha filha falou: pai, falei, vamos para a igreja? Não, mas não vou, não estou afim. Mas por que não? Não quero ir. Aí eu falei: filha, foi uma ameaça meio disfarçada, né? Mas eu falei a verdade. Eu falei: olha, hoje você não quer saber de buscar a Deus, mas no dia que você estiver em aperto e clamar pelo nome dele, ele estará do seu lado. Entenderam? Bem, na verdade eu não estava ameaçando nem desejando, mas acaba sendo assim, presta atenção, né? Mas o fato é o que queria dizer, que Deus, por mais que ela não queira buscá-lo agora, amanhã Deus não vai falar: você não quis, então agora eu não quero. Deus não tem esse jugo. Ele sempre está pronto. O nosso desejo de oração é que dê tempo para você. Não é Deus que não... Deus não tem tempo, ou melhor, Deus não está preso no tempo. Ele é totalmente gracioso eternamente. É o que tem tempo para você, para a sua vida. Por todos os efeitos, o fato é que Paulo diz: mas o que para mim era lucro. Esse mas quer dizer, tudo vai mudar a partir de agora, porque eu me encontrei com o ressuscitado. Eu não o conhecia, embora fosse um religioso, embora toda a minha defesa e a minha confissão de fé fosse o Messias que haveria de vir, eu não sabia quem ele era, mas ele sabia quem eu era, e ele me chamou pelo nome: Saulo, Saulo, por que me persegues? Chamou pelo nome. E aqui começa, portanto, toda verdadeira e toda história de um verdadeiro cristão. E aqui começa a ser gerado uma identidade cristã: encontro do coração. É Deus e você. Pastor, eu sou daqueles crentes meio sem futuro, sabe? Fui ficando, meu pai trazia pequeno, estou aqui, eu gosto de vocês tudo, gosto da palavra, mas não tive esse tal do encontro. Que dia vai ser o encontro? Não tem encontro de marcado, né? Aqueles retiro, encontro com Deus. Não vamos forjar nada para parecer com a igreja. Nós não vamos forjar experiências. Pastor, eu vou atrás de uma igreja melhor, que faça alguma coisa para ver se eu... Então vá. Eu não posso fazer, não posso segurar. Eu não queria que você fosse, mas não posso fazer nada. Você tem que sofrer, tem que arrancar sua lã, o couro. Você tem que ter a sua própria experiência, a sua própria visão. Você tem que ler a Bíblia. Você vai passar por uma série de entendimentos. Um dia você vai falar assim: puxa vida, que coisa, né? Que coisa. Mas nada se pode fazer. Pastor, mas eu quero ficar aqui. Eu não tive essa experiência, eu quero ter. E tem alguma coisa que se pode fazer? Tem sim. Paulo, explicando esse assunto em Romanos capítulo 10, ele diz: olha, a fé, ela vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Pastor, mas eu estou ouvindo aqui tem tanto tempo. Tem pessoas que ficam aqui ouvindo tanto, sabia até reproduzir tudo. Sabia tanto que nem eu tinha acabado de falar o pensamento, ele já sabia onde eu ia parar. Já sabe de cor.
Tinha um irmão que ficava nos fundos sentado, eu ia pregando, ele ia na minha frente falando o que eu ia falar. Ele ia na frente. Sabe quando tem a gravação e tem o delay do vídeo e do áudio, que a imagem fica atrasada e a voz fica na frente? Era assim, verdade, ele ficava falando. Eu falava, vamos ler, aí ele já sabia o versículo, por causa da ideia. Então, ouviu tanto que decorou. Então é isso? Não, a fé vem pelo ouvir. Pastor, mas ele está ouvindo. Não é escutar. Escutar, até se tivesse aqui um papagaio, ele ia escutar e aprender várias palavras, inclusive. A fé vem pelo ouvir. Lembra que lá em Apocalipse fala, quem tem ouvidos, ouça. Mas que história é essa que tem ouvido? Todo mundo tem ouvido? Não. Ouvidos espirituais. A fé vem pelo ouvir. Pastor, vocês são espirituais? Eu não tenho esse ouvido espiritual. É isso que eu estou falando. É o meu chamamento, é a minha experiência. O que eu faço? É isso que eu quero. A fé vem pelo ouvir. Pastor, mas eu não tenho o ouvir. E o ouvir vem pela palavra de Deus. Então se expõe à palavra. Congregar é expor o seu coração à palavra. Você vem e fala, Senhor, eu tenho uma necessidade pessoal. Não é vir para cá para ficar perguntando qual a senha do Wi-Fi da igreja, para eu usar o que estou aqui, o WhatsApp. Não é porque os colegas vieram. Não é vir para cá pensando que hora vai acabar. Você vem para cá, nem começou, que hora que acaba? Ou seja, você não está aqui. O que você veio fazer aqui? Você tem que vir com o seu compromisso. Senhor, eu vim a este lugar comum, simples. Não tem mistério nenhum, são paredes, é um galpão, são os irmãos, cadeiras. Mas aqui nós vamos ter uma comunhão. Tua palavra será exposta. Senhor, que tal hoje o Senhor falar algo ao meu coração? Senhor, eu estou na expectativa de que a tua palavra gere algo. Se você está ouvindo a palavra ou escutando a palavra, pode ser que você fique 10 anos escutando e fale como uma pessoa disse hoje para mim. A fulana, até chamei a fulana para vir para a reunião, mas ela falou, sabe o quê? Para mim? O que ela falou? Não vou não, porque eu já sei tudo. Pastor Alexandre, já ouvi tudo. Tudo que ele vai dizer, já ouvi, já sei, inclusive. Entenderam? Não tem muito sentido essas coisas. Então, o cristão nasce, a identidade cristã nasce com esse encontro pessoal, esse chamamento pessoal. Quando ouvidos espirituais são abertos no interior do coração. Por isso você pode ouvir a voz de Deus chamando por seu nome, por você. Aí de repente você começa a se ver envolvido, amando. Aí quando você começa a ter essa experiência pessoal, você se vê imediatamente como Saulo, prostrado ao chão. Saulo estava prostrado, iluminado, e a voz dizendo, Saulo, Saulo. Então uma das características deste encontro pessoal, desse chamamento, é que se você de fato é chamado, você não tem que estar preocupado se colocar o seu nome num caderno, numa ficha. Mas o pastor João mandou colocar o meu nome na ficha, pastor, ele mandou, que eu vi. Eu vim aqui e me deram uma ficha, um papel. Mas isso é apenas uma questão administrativa. Não é o livro da vida. Não te torna um cristão. Você pode ser membro de uma congregação física, mas pode não ser membro da comunhão dos santos. Porque é do coração. Saulo estava lá, aquele grande homem, poderoso, intelectual, cosmopolita. Um homem que falava vários idiomas.
tinha entendimento de filosofia, de direito, teologia, literatura. O cara era grande, poderoso, mas quando se encontra com a verdade não é uma igreja, não é uma denominação, não é um movimento. A verdade é o Cristo, o Logos, que tudo gerou, tudo sustenta, se encarnou para ensinar o homem o caminho da salvação, da redenção, do amor, da verdade. Saulo estava agora caído, totalmente quebrado, destruído. Uma das características de um cristão genuíno é que todo o seu passado, por mais brilhante que tenha sido, todas as suas insígnias, sua posição, seu status, suas conquistas, suas experiências, tudo que ele tinha outrora, quando chegam diante de Cristo, tudo é destruído, tudo perde o valor. Pastor, mas eu acho que dá para conciliar, pastor, dá para conciliar, é uma bobagem. Você pode pregar a palavra verdadeira e manter algumas coisas funcionais, algumas coisas que funcionam, que acontecem, pragmáticas. Você vai ter mais jovens, você vai ter juventude, você vai prender os mais velhos. Irmãos, hoje em dia, me perdoe eu colocar dessa maneira, mas vocês sabem mais do que eu. As igrejas, para se manterem com cara de igreja e funcionarem com essa cara de igreja, elas têm uma ação por detrás muito forte de marketing, de coaching. Senão não prospera. Existem auditores de igreja, não para fiscalizar, mas para aconselhar pastor, pinta a parede dessa cor, faz isso, faz aquilo outro. Existem estudos estratégicos como manter uma igreja cheia de gente, como envolver as pessoas, como fazer com que elas se sintam comprometidas. Não importa se não é o evangelho, não importa. Cara de igreja. Nós não queremos essa cara. Eu não quero. Pastor, a igreja vai fechar. A obra não é minha. Isso é dele, Deus é que sabe, eu sou um servo. Serei fiel àquilo que ele nos deu. Não posso ser fiel àquilo que não recebi, mas a nossa fidelidade deve ir até onde compreendemos. Não podemos abrir mão, em nenhum momento. Temos que prosseguir. Mas o que para mim era lucro, tudo isso considerei perda por causa de Cristo. Mas Paulo, você vai deixar para trás, não tem como conciliar. Versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Vida cristã, portanto, é comprometimento com Cristo. Você pode ter ciclo de oração. Quer ver como as pessoas gostam dessas coisas? Ninguém quer orar, ninguém está aí para orar. Mas vamos ver o seguinte: eu, Nildo, você e a Jusileide, a partir de agora, vamos orar por vocês aqui, com imposição de mãos aqui na frente. Vocês vão receber a unção. Mas eu falaria diferente, aqui eu só estou para vocês entenderem. Da oração intercessória. Vocês vão ser os líderes da oração intercessória. Aí vocês vêm, a gente faz aquela oração, aquele clamor, derramam óleo sobre a cabeça. Óleo mesmo. Óleo. Azeite de... Isso, azeite na cabeça. Sai todo melado, mas sai feliz. O que importa é ele sair melado e achando, estou ungido e não sabe que só é ungido aquele que recebe a Cristo no coração, e esse é ungido pelo Espírito de Deus, não por azeite de oliva galo. A partir de agora, eu, Nildo e a Jusileide, vamos fazer um cronograma de oração, corrente de oração. Aí logo vai conseguir um grupo de pessoas de oração, homens e mulheres de oração, para interceder.
Pastor, mas isso é ruim ou é bom? Isso seria bom. Por que o cristão genuíno, aquele que nasceu de Deus, cuja luz brilha no coração, ele não precisa de nenhum mecanismo para te obrigar a fazer qualquer coisa? Por que o irmão Eunildo não faz isso sem que eu coloque óleo na cabeça dele? Sem lhe dar um cargo, uma posição? Por que só faz se fizer? E no ano que vem, quando perder o cargo para o Alain, porque todo ano muda os cargos, ele para de fazer e passa a criticar o ministério do Alain. Presidente da CIB sofre, mas só sofre uma vez, porque do ano que vem vai ser a outra que vai sofrer. Porque agora a presidente da CIB que saiu vai criticar o serviço da outra. Não vai no culto da CIB da outra. Não vai no ciclo de oração da outra. Vai ser a perseguidora. Para o ano que vem disputar as eleições de novo. Eu vivi isso a minha vida toda. Mas não tem exceções? Tem. Não do sistema, de pessoas que às vezes fazem, está no sistema, faz de coração, faz por amor, tiram ela continua ali, apoiando no Senhor, porque acredita, porque é verdadeiro. Mas no geral o sistema prevalece. Mas tem aqueles que servem ao Senhor de verdade, mesmo no sistema, sem entender, sem ver, mas quando enxerga, aqui o que para mim era lucro, considerei perda, por causa da sublimidade. O verdadeiro cristianismo, o verdadeiro cristão, uma igreja, não com cara de igreja, mas cristã, é aquela que só tem, e só enxerga, e só prioriza, e só valoriza a Cristo. Nada além de Cristo. Pastor, eu passei que vai ter dia 5, não é alguma coisa? Não pode substituir a Cristo. Não é para te segurar, não é para te manter, é para nós termos comunhão. Entende? Não vamos ter um calendário de coisas para parecer um parque de diversão, para você se sentir entretido, totalmente envolvido. Se houver algum entretenimento, não tem problema, mas não vai ser isso que vai te manter. Se tiver um grupo de irmãos que queiram orar, vai haver, mas não é isso que vai te manter. A oração tem que ser do coração. Você pode orar deitado, ao levantar, ao caminhar. Quem tem encargo de oração, ora a todo tempo, todo momento. Jejum, imagine só, vamos fazer o jejum da libertação de Vicente Pires. Deus asfaltar tudo, resolver os problemas tudo, fechar os bares tudo, e onde tiver um bar, abriu a igreja. Aí os irmãos ficam tudo com fome, no final não acontece nada. Pastor, é isso aí que eu queria falar. Você desencoraja a igreja de jejuar? Sim. Há muito tempo deveria ter largado esse jejum seu sem futuro. Só dá fome. Você fica nervoso com as pessoas, porque elas estão comendo e você não pode comer. Aqui dentro tem uma pessoa neste momento que está me ouvindo, está olhando para mim, que na época de outro lugar onde eu estava, eu fazia um jejum mensal da igreja. Só ficava eu e mais umas 7 pessoas no máximo, porque o povo não ficava, mas era um dia inteiro de jejum. Começava às 6 da manhã e até o pôr do sol. Acabava, todo mundo ia embora almoçar e a gente ficar lá. Abre a Bíblia, vamos ler a Bíblia. A fome. E aí tinha lá um irmão, tadinho, que o bichinho era fiel, mas ficava nervoso. Brigava em casa com a família, porque estou de jejum, cabeça doendo, e a mulher perturbando. Tem lógica uma coisa dessa? Para com isso.
Pastor, mas a Bíblia fala de jejum. E você está desencorajando. Sim, esse jejum sem futuro é para parar mesmo, há muito tempo. Agora, quando disse Jesus, vierem as tribulações, as provações, as lutas, e você se sentir fragilizado, e você entender e perceber, puxa, é só Deus na minha causa, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, não tenho com quem me apegar, não tenho saída, não tenho solução. E esse sentimento de fragilidade te leva a uma profunda comunhão com Deus. E você, portanto, se vê agora num ato de jejum, não porque você determinou, porque você quer fazer um sacrifício, mas porque você está sendo imbuído de um sentimento de que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é jejum genuíno. Não tem ninguém dos evangélicos pentecostais que mais jejuma do que eu. Mas não é anunciado, não é planejado. É porque às vezes as lutas vêm e nos aperta tanto que você não tem opção nem de querer comer, só de clamar. É natural, é do Espírito, Ele que gera, Ele produz. Não tem que anunciar, não tem que falar, a Jane, minha esposa, tem que jejuar comigo. Não tem que jejuar comigo se ela não sente o mesmo que eu sinto, se ela não é imbuída pelo mesmo sentimento. E se for, vamos juntos. E a igreja? Tenho certeza que muitos aqui que sofrem conosco, porque sabem o que nós passamos, também jejumam. Não aquele jejum, hoje eu vou jejuar por essa causa. Não, jejum é algo que acontece. Ele acontece. Quando você menos espera, está acontecendo. Você nem sabe que estava jejuando, já está jejuando. Porque você está tão envolvido com Deus, tão apegado com Ele, tão concentrado com Ele, que passou a hora do seu almoço, você não viu e nem quer saber, você está envolvido, tomado de tal sentimento. Vigília. Pastor, não foi uma vigília? Seria bom. O que eu não vou fazer é fazer uma vigília aqui para ter cara de igreja, para os irmãos ficar meia dúzia de irmão com sono, dormindo, aquela ladainha. Ah, pastor, mas é porque você não sabe fazer a vigília, você tem que fazer aquela vigília mais tal. Eu fui em vigília por aí que o negócio pega fogo. É o pragmatismo. Vocês entendem? Mas quantas vezes você não passou da hora de dormir? Todo mundo foi dormir, você ficou meia-noite, 1, 2, 3 da manhã, tomado de oração, de meditação, de dependência. Quantas vezes? Então, a vida cristã, de fato e de verdade, se caracteriza quando todas as coisas exteriores perdem o brilho e ficam para trás e são abandonadas para que fique somente Cristo. Se você tiver somente Cristo, você ainda vai querer? Essa igreja só tem Cristo. Só tem Cristo. Eu queria mais algumas coisinhas, né? Não. Pastor, mas é só isso? Não. Versículo 9. E ser achado nele tudo o que essa pessoa quer. Esse cristão é ser achado em Cristo. Ser achado, o que significa? É ser identificado com Cristo. Olha, veja o versículo 9. Ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei. Você quer ver uma coisa? Eu perdi a minha referência, mas vou inventar outra referência aqui. Digamos aqui, vou pegar o Rodolfo, não tem jeito, Rodolfo. Você vai ser a minha referência. Vocês já viram o Rodolfo? Gente do céu, menino bom demais. Puxa vida, reto, tranquilo, fiel, canta para Jesus, pula aqui na frente. Maravilha, como que ele é. Aí digamos, por hipótese, aqui até agora não é hipótese, é verdade. Assim, ele é uma pessoa, um menino bom, né? Mas digamos que da parte dele, agora é hipotético, essas coisas
fortalecem ele. Como diz o outro, uma pessoa deixou de congregar aqui, eu falei, gente, o que aconteceu? Aí o fulano falou, não, o fulano falou que não vai vir mais não, porque você não promove o serviço dele no púlpito. Tem que promover, falar, o fulano fez, está fazendo, gente, olha que vai acontecer uma coisa grande, porque o fulano está... Foi por isso que ele foi oh, tadinho. Não entendeu ainda que o ser cristão é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede de lei. Justiça própria é aquele senso de que está bem, que se eu não fizer não acontece, e que eu que tenho que realizar, e se sentir orgulhoso por tudo que faz, sentindo o direito de receber alguma coisa pelo que faz, porque os crentes, infelizmente, a maioria serve a Deus ou por medo do inferno, ou com desejo de ganhar o céu. Ou seja, não há uma doação, não há simplesmente um reconhecimento, uma adoração. Eu vou pedir o auxílio do Alan, não sei se ele vai se lembrar, mas o que disse mesmo aquela filósofa do islamismo, você lembra? Que ela dizia, você pode falar para a gente? Você vai falando, eu vou repetindo. Ela dizia, se eu te adorar pelo medo do inferno, lança-me no inferno. E aí? Se eu te adorar pelo paraíso, me deixe fora do paraíso. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não esconda de mim a tua face. Não vai bater palma, não? Por que não vai bater palma? Vamos repetir agora. Se eu te adorar com medo do inferno, me lance no inferno. Se eu te adorar em troca do paraíso, me deixe fora dele. Parafraseando. Mas se eu te adorar por aquilo que tu és, não esconda de mim a tua face. É isso, queridos, é só isso. Esse coração, e não é uma evangélica não, viu? Não tem cara de igreja, tem? Não tem cara de igreja? Misericórdia. Imaginou você dizendo isso? Do coração, Senhor, se eu te adorar com medo do inferno, me lance. Se eu te adorar em troca do paraíso, me deixe fora dele. Mas se eu te adorar pelo que tu és, não escondas de mim a tua face. Isso, não tendo justiça própria, não é porque eu me esforcei para não ir para o inferno, ou porque me esforcei, porque nós não podemos viver essa vida de mercenários, de querer sempre estar comprando a bênção, comprando o céu. Por mais que você não acredite em salvação por obras, mas a salvação de obras não é uma doutrina, é uma ideia que está implantada no coração de milhares, mesmo daqueles que negam. A ideia é e ser achado nele, não tendo justiça própria, senão a que é pela fé mediante Jesus Cristo. Para que essa fé? É para me levar para o céu? Para me encher de recursos e bens materiais? Não, versículo 10, para o conhecer. Vida cristã, eu quero conhecer ao Senhor. Irmãos, nós só estamos aqui por isso. Você pode colocar uma coisa no seu coração, e eu falo com a mais verdadeira sinceridade. Nós só estamos aqui por esse motivo. Reunidos, buscando a cada dia, na contribuição ministerial, conhecer a Deus. Não fosse isso, não haveria de volta a palavra. Não é cabide de emprego. A pessoa não deu nada certo na vida, vira pastor. Não tem isso? Tem ou não tem? Deu tudo errado. Aí, não, pastor. Qualquer um que grita mais alto que o outro, bate o pé mais forte, fala mais rápido que o outro, sem se perder. Não, irmãos.
o nosso desejo. Esse ministério existe para que nós nos ajudemos uns aos outros nessa busca, nessa experiência, nessa identificação com Cristo, para o conhecer e conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-nos com Ele na sua morte, para que de alguma maneira possamos alcançar a ressurreição dentre os mortos. Entenderam bem? Identificação, unir a um com Cristo, conhecer a sua dor, o seu sofrimento, a sua mensagem, viver isso. Mas você não conseguirá se, versículo 12, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos. E aqui está o ponto. Aqui entra o que você pode e deve fazer. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas são essas a que Paulo aqui se refere? Que coisas são essas? O que são as coisas que ficam para trás? Que ele diz no versículo 8: sim, deveras considero tudo como perda. Olha o que ele fala no versículo 4 e 5. Olha um tanto de coisas: circuncidado, da linhagem de Israel, fariseu. Ele era um cara que tinha muitas coisas. Essas coisas ficam para trás. Esquecendo-me, prossigo para o alvo. Existe um alvo. Jamais nós queremos que você se envolva com igreja enquanto entretenimento ou enquanto sistema religioso, de mecanismos religiosos que te envolvem para que você se sinta comprometido e envolvido. Não, isso é total perda de tempo. Se ainda vale a pena alguma coisa, é exatamente uma comunidade que você tenha com bastante clareza quais são os objetivos. Para onde nós estamos indo? Baseado em quê? Por que nós fazemos isso? Achei lindo, semana retrasada, um nosso irmão me mandou um e-mail: pastor, olha, tal assunto da igreja, não me tenha por... né? Mas é porque eu acho assim, será que estaria correta essa prática da igreja? Olha que maravilha. Pessoa comprometida, envolvida, está preocupada com o andamento. Pastor, assim nós vamos alcançar o nosso alvo? Nós não vamos nos perder? Nós não vamos? Passei a ele uma breve resposta. Logo em seguida me respondeu novamente: pastor, que maravilha, muito obrigado. Muito obrigado. Compreendi. E aí instaura-se a paz. Mas tudo isso demonstra o quê? Eu sei para onde eu quero ir. E por isso eu estou atento aos acontecimentos, aos eventos, à promoção. Amém, amados? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Essa mensagem de hoje visa levar você à consciência do que é ser um cristão, do significado de igreja. Se porventura o que eu falei aqui, ou muito do que eu disse, te gerou alguma dúvida, porque talvez eu não expliquei bem explicado, ou não fundamentei ao falar, e você deseja, portanto, melhor esclarecimento e melhor fundamentação, eu estou aqui para te auxiliar.